Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje estou presente aqui com o meu amigo Vanderlei, como sempre. Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer o capítulo 4 do Arquivos Nicole Kidman. E a conversa vai ser dedicada ao filme Billy Bathgate, O Mundo a Seus Pés. É um filme que foi lançado nos Estados Unidos no dia 1º de novembro de 1991 e que chegou ao Brasil no dia 21 de fevereiro de 1992. Só como umas curiosidades iniciais também, né? É um filme que foi dirigido pelo Robert Benton, que voltaria a trabalhar com a Nicole Kidman algum tempo depois, com Revelações, uma adaptação de um romance do Philip Roth, A Marca Humana. E o Robert Benton, ele é um diretor que tem 3 Oscars, estatuetas do Oscar, sendo 2 delas obtidas pelo Kramer vs. Kramer, que ganhou, né, o Oscar de melhor filme. E também uma curiosidade é que o Billy Bathgate é baseado em um livro do E.L. Doctor, que é um escritor que também é conhecido por este livro aqui, o Ragtime, que o Milos Forman adaptou para o cinema, né? E essa adaptação foi realizada pelo Tom Stoppard, que ganharia o Oscar alguns anos depois por Shakespeare Apaixonado. Esta foi a segunda presença da Nicole Kidman em um filme americano. E ele também foi marcante na sua carreira porque marcou a sua primeira indicação ao Globo de Ouro. No caso, ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante. A gente pode falar um pouco depois, né, da repercussão do filme nas premiações. Mas, enfim, passadas essas curiosidades iniciais, foi a minha primeira vez assistindo Billy Bathgate. Eu acho que vai ser interessante discutir com você, Vanderlei, porque você já tinha assistido ao filme antes. Eu tenho aqui o DVD dele. Foi um dos primeiros filmes que eu comprei, né, para o meu acervo de filmes. Eu comprei ele acho que há uns 15 anos, talvez. É bem raro de ser encontrado hoje em dia, mas ficou todo esse tempo no meu acervo e só agora eu assisti. Como que foi, Vanderlei? Quando foi o primeiro momento que você assistiu esse filme? Faz muito tempo. Eu comprei, acho que mais ou menos nesse período, o DVD, tipo, eu tava começando a querer fazer minha coleção de filmes dela, né? Depois desse período de pós-Moulin Rouge e tal, eu comecei a vasculhar a filmografia dela e ver quais eram os DVDs que estavam disponíveis e começar a formar essa coleção, né? E aí eu assisti pela primeira vez com essa versão comprada desse mesmo DVD. Não sei, na época eu tive uma impressão mais positiva do filme do que eu tive dessa vez, assim, eu acho. Não sei como é que foi para você, Alex, mas assim, da primeira vez eu acho que porque também eu não tinha formado ainda um repertório maior de filmes do gênero mesmo, filme gangsta e tal. E eu acho que dessa segunda vez eu achei, para um filme de 1991, eu achei ele mais derivativo do que eu pensei na época, assim. Principalmente quando você tem uma carga histórica que antes dele tem o Poderoso Chefão, tem os Intocáveis lá do Brian De Palma, tem eu me lembro muito também por ser um filme pós Os Bons Companheiros do Martin Scorsese, eu acho, né? Que eu acho Os Bons Companheiros de 90, né? E eu tive a impressão de ser esse filme muito nessa segunda vista, né? Na primeira eu gostei bastante, gostei das atuações, especificamente gostei da atuação. Gosto da Nicole Kidman nele, mas eu gostei muito da primeira vista da atuação do Dustin Hoffman. Dessa segunda vista tive algumas questões com a interpretação dele, a gente pode até falar disso depois.
mas Uhum. eu achei ele nessa segunda vista algo muito mais derivativo, assim. Ele não me Uhum. acrescenta muito dentro do gênero, assim. Os personagens, eles me soam, assim, essa figura do gangster psicopata que a qualquer momento estoura e, sei lá, pode ter alguma atitude mais drástica, mais violenta, é aquela bomba relógio constante, que é o personagem do Dustin Hoffman. A figura dessa garota do gangster que é o safa das situações, sabe? Que é a personagem da Nicole Kidman. Tem esse pupilo, que é essa figura, que esse menino pobre que foi que entrou na máfia e que é o pupilo do gangster e é uma figura um pouco ingênua. São Uhum. personagens que me são muito derivativos de outras coisas que a gente já viu e que já viu de maneira mais interessante dentro do próprio gênero, assim. E as situações também que eles se envolvem, né? A presença do Uhum. triângulo amoroso do personagem do Dustin, da Nicole e do protagonista, aquele arco dele de desencanto com a máfia, a queda do mafioso também. Então, são personagens derivativos, são situações que também me soam hoje muito banais perto de outros exemplares do gênero que são muito mais, tratam isso de maneira muito mais interessante para a gente. Então eu tive Uhum. essa diferença de perspectiva assim nessa revisão. Vocês, Uhum. como é que foi sua primeira vista assim no filme? Antes de entrar nas opiniões, eu até peço desculpas que eu esqueci de seguir uma regrinha, né, do nosso roteiro, que era contar a história do filme, né, pela sinopse que é apresentada Ah, nas nossas edições físicas, eu acho que até eu me para adiantei. contextualizar melhor quem ainda não assistiu ao filme. Aí aqui no DVD tem um encarte dizendo que é um filme épico sobre gangsters que se passa na década de 30. Estrelado por Dustin Hoffman, Bruce Willis e Nicole Kidman. E ele trata sobre o jovem Billy Bathgate, em busca de uma vida melhor, entra para a gangue do mafioso Dirty Schultz, que é interpretado pelo Dustin Hoffman. Aí Billy é seduzido por este mundo de poder, dinheiro e glamour. Rapidamente se destaca na quadrilha, mas acaba se apaixonando pela perigosa e sedutora Drew Preston, a namorada do chefão, que é interpretada pela Nicole Kidman. E eu concordo, Vanderlei, com os seus apontamentos em relação ao filme ter esse caráter bem derivativo sobre esse universo que a gente conhece dos gangsters no cinema. E eu acho que muito disso se dá, sobretudo, pela própria condução do Robert Benton, né, que é esse diretor um tanto acadêmico, mas que todas as vezes que tentou se aventurar ali em uma coisa um pouco mais diferente, de certa forma, não fez com muita personalidade. Conservador, né? É uma direção bem conservadora, né? E eu fiquei surpreso porque depois que eu fui consultar algumas notas sobre o filme, eu vi que ele está retratando, além de ser uma adaptação, né, de um livro bem elogiado lá fora, ele, na verdade, está se tratando também de uma figura que marcou ali a década de 1930, que foi justamente esse gangster interpretado pelo Dustin Hoffman, que é o Dirty Schultz. De fato, existia esse mafioso. Eu vi que existe até uma fidelidade na maneira como o Robert Benton encenou o clímax ali da história, onde temos a queda, né, do Dutch, mas de fato ele tem esse caráter muito derivativo, e você aponta também, né, a escalação do próprio Dustin Hoffman, que, como curiosidade, tinha 50 e poucos anos quando ele fez esse filme, mas ele está interpretando aqui um mafioso que viveu até os seus 34 anos. Então já existe essa discrepância muito gritante em relação à idade desse protagonista. Eu acho que o Dustin Hoffman, confiante ali, né, dessa nova parceria com o Robert Benton, que rendeu a ele um Oscar por Kramer versus Kramer, acaba se tornando aqui uma presença estelar que, infelizmente, não corresponde a essa grandiosidade que
de certa forma, a gente espera, né, de um ator que interpreta um mafioso. Eu não sei se esse projeto foi subsequente ao Rain Man, que ele tinha acabado de ganhar o Oscar. Porque o Rain Man é de 1979, né? Eu não sei se ele Foi. fez uma coisa entre um projeto e outro. Mas parece aquela coisa do ator querendo mostrar que, tipo, fazia justiça aquele título de ser o vencedor de dois Oscars, assim. É Uhum, muito... Me soa muito irritante algumas coisas, assim, e de novo, assim, a coisa do lugar comum, assim, da gente... Ele parece pegar algumas coisas, sei lá, me parece um personagem que o Joe Pesci fez em algum filme do Martin Scorsese, de ser essa figura psicopata mesmo, assim, sabe? E agressiva e ser um pouco excêntrico também. Eu não sei, ele me soa muito essa coisa de tentar pegar coisas que ele já viu em outros lugares e tentar fazer algum tipo de imitação nesse sentido, assim. Eu confesso que dessa segunda vista me incomodou um pouco a presença dele no filme. E eu me impressionei muito da primeira vez que eu assisti, assim. Ele não impõe a autoridade que o papel exige. Aí, há até um momento do filme em que existe ali um enfrentamento físico dele com um policial, se eu não estou enganado, ou um guarda, enfim, que adentra o bar em que ele está presente ali, né, com outros personagens, e existe um confronto físico do Dutch, do Dustin Hoffman, com este personagem, e ele não convence ali nesse enfrentamento físico. Eu acho que no filme, o ator que faz é o Steven Hill, que interpreta o Walter Berman, que é uma espécie de braço direito, né, deste mafioso. Ele me soa como uma presença muito mais que nos causa muita mais inquietude do que a do próprio Dustin Hoffman, porque como ele está ali presente como um braço direito, então de certa forma muitas decisões ali que são tomadas em relação ao destino de certos personagens vem justamente dele. Até a própria entrada, né, do Billy Bathgate nessa máfia do Dutch parte muito do Otto. Né? E uma coisa que eu também queria apontar que eu acho que o filme ele tenta nos passar essa impressão de que ele está contando uma história que tem ali uma longa duração por vários desdobramentos a partir da escolha como ele monta essa narrativa. Porque antes de ser apresentado ali a introdução do Billy Bathgate como esse rapaz que vive de malabarismo e que depois de conhecer ele ter um deslumbre ali pelo Dutch, de tentar ali se introduzir, né, nessa máfia, ele na verdade apresenta o personagem que é interpretado pelo Bruce Willis, que é capturado junto com a namorada, interpretada pela Nicole Kidman, por essa máfia do Dutch, por conta de uma ação de deslealdade. Então o filme ele até faz essa volta narrativa para até mesmo tentar agregar maior opulência nessa trajetória, nessa jornada do protagonista, mas se a gente for pensar bem, se essa história fosse estruturada de maneira linear, ela, ela se inicia, tem uma evolução e um encerramento de uma maneira bem rápida, né? A trajetória do Billy Bathgate, ela não tem enfim, essa trajetória, né, tão grandiosa como o filme tenta disfarçar a partir da sua montagem. Não, concordo com isso. É isso, e é isso que você falou, essa figura desse outro personagem, que é meio que ali o segundo, né, naquele grupo de mafiosos, assim, acho que é a atuação mais interessante do filme mesmo. A presença mais interessante do filme. É, é engraçado que você falou da estrutura, assim, eu,
na primeira vista e nessa revisão, assim, eu confesso que eu não tive muito problema com a maneira como ele dispõe as coisas e como ele conta isso a partir Uhum, da história do personagem do Bruce Willis ali sendo capturado, né? uhum, Mas a sensação que me causa é isso também. Apesar disso, a sensação que me causa também é muito próximo de que você relatou, da história do Billy ser uma história, assim, o Robert Burton traz a história dele como algo grandioso, como uma grande jornada, como uma jornada singular de alguém uhum, que teve ali meio que infiltrado na máfia, ele contando e narrando essa experiência, né, esse olho de fora, esse terceiro dentro da máfia, e é uhum. contado como algo singular, como algo que extraordinário, como algo que ninguém tivesse passado por uma experiência daquela, mas é isso, me soa como uma coisa trivial, assim, não se apresenta para mim como a própria figura do Billy, assim, não me soa como uma personagem tão interessante, assim, tão multifacetada, até mesmo quantas outras personagens do longa, assim. Esse homem que atua junto com o Dustin Hoffman parece uma personagem muito mais interessante. A própria personagem da Nicole Kidman me parece uma figura mais interessante do que ele, Uhum. assim. É uma figura que é muito sem camadas, assim, que não me apresenta nada, não me acrescenta nada para além dessa coisa dele ser esse rapaz de bom coração, que inspira Uhum. coisas positivas e que é admirado por isso dentro daquele ambiente podre, assim, da máfia, Uhum. assim. Não sei, eu não consigo encontrar coisas tão complexas, tão interessantes, assim, naquela figura, assim. Acho que é muito disso que você falou, assim. A moralidade dele não é colocada à prova aqui. Não, Ele, nenhuma. ele inicia e finaliza essa história sendo o mesmo rapaz, desconsiderando que ele está envolvido ali em contextos em que pessoas são assassinadas, em que ele desenraizado das suas origens humildes e até mesmo do seu verdadeiro interesse amoroso, né, que é a garota lá interpretada pela Moira Kelly, que só tem 2 cenas aqui no filme. É um filme que a jornada do protagonista é muito pautada principalmente pelo relacionamento que ele vai desenvolvendo com a personagem da Nicole Kidman. E se você quiser, acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre a participação dela agora nesse filme, né? Sobre... É, e é, eu, quero, eu ia comentar que também, às vezes, também me soa um pouco estranho essa. Pode soar estranho eu falar isso, sendo uma pessoa que gosta da Nicole Kidman, mas às vezes me soa estranho também, às vezes, a centralidade que ela assume, que a personagem dela assume em determinado momento ali na história, a ponto do filme, em dado ponto, ali no miolinho dele, parecer ser um filme que quer tratar apenas do triângulo amoroso dela com os dois personagens masculinos. E aí, quando ela sai de cena, aí o filme meio que volta um pouco a ser o que ele queria ser, do que ele queria tratar, assim. É um Uhum. pouco, eu confesso que é um pouco estranho, assim, em dado momento da presença dela no filme, a partir do momento em que ela vira a namorada do personagem do Dustin Hoffman e se cria um interesse ali do Billy por ela, fica um pouco estranha. Às vezes eu tenho a impressão que o filme muda meio que o foco, dispersa um pouquinho o filme do que ele queria ser até então, sabe? Não sei se acha a mesma coisa. A minha questão com a personagem dela, a Drill, vem muito não exatamente pela interpretação da Nicole Kidman, que acho boa, mas por certa bipolaridade do roteiro em relação à construção dela, no sentido de que ela, ela é justamente sobre esse ponto da centralidade, mas no sentido de ela atravessar por diversas emoções, às vezes de maneira simultaneamente,
e ainda assim manter essa centralidade que me parece pouco plausível para a personagem. Porque ela... Eu acho até interessante, e infelizmente não é explorado, o aspecto da vida privada da Drill, porque, como a gente vê numa cena, ela é formalmente casada com um homem que tem um relacionamento fora deste casamento forjado por ser um homossexual. Só que isso é jogado em cena, mas ele não, o filme não contextualiza essa situação. Por que o relacionamento deles se dão dessa maneira? E, afinal de contas, quais são as verdadeiras intenções dessa mulher ao se envolver com figuras ali da máfia, né? Ela tem interesse por um certo alpinismo social, mas como isso será possível sendo casada legalmente com outro homem? E ela realmente lamenta pelo que acontece com o personagem do Bruce Willis, ela realmente está apaixonada pelo Billy Bathgate, pela inocência que ele emana, nessa tentativa de protegê-la, né, de todas as ameaças. Então eu fico um pouco em dúvida sobre a verdadeira essência dessa personagem. E ela não é nem exatamente uma femme fatale, ela é vista mais naquele contexto também já conhecido de filmes sobre máfia, em que a mulher, na verdade, ela é uma conquista esperada por um homem. Tanto que o Martin Scorsese é um diretor muito criticado pela maneira como ele constrói as suas personagens femininas, mas dentro desse contexto, elas não conseguem sair muito de como elas foram essencialmente elaboradas nesse gênero. Ela até poderia ser vista ali como uma femme fatale se a gente tivesse um filme mais presente nesse contexto de filmes policiais, né? Mas aqui nós temos mais sobre os bastidores da máfia, de gangsters e tudo mais. Não, isso que você falou, eu também tenho impressão disso. Assim, eu acho que ela tem. Existem ali elementos que são muito curiosos, assim, essa coisa como ela transita nesse universo do crime, essa coisa do casamento que ela tem com o marido dela, a relação que ela tem com o marido dela, e como é que ela lida com isso e com a relação que ela mantém com os chefões do crime e tal. Existem elementos ali interessantes, mas eu não sinto também essa que explora e que explica muita coisa dela, né? E que de alguma maneira responde algumas perguntas que a gente tem a respeito daquela mulher, assim. Uhum. Ela entra e sai do filme meio que como uma incógnita no sentido da gente entender quais são os anseios, o que que ela quer, né? Por que que ela toma as decisões que ela toma, né? Por que que ela se Uhum. interessa pelas pessoas que ela se interessa? E ela realmente, o que que ela sente por essas personagens, né? O personagem do Bruce Willis, Tá. o personagem do Billy, né? A personagem do Dustin Hoffman também, né? O que que existe naquela relação? O que que faz ela, para além da ameaça, né? Que existe, o que que faz ela seguir nessa linha? A gente não consegue entender muito bem. Eu gosto da interpretação dela no filme. Eu acho que, assim, eu acho que se a gente, por exemplo, fizer uma contextualização da época que ele foi lançado, levando em conta a carreira dela até então, é uma apresentação interessante, assim, da gente perceber o que é que o potencial dela dali em diante. Assim. Se a gente for considerar a Nicole Kidman de 1991, é uma atuação interessante, né? Com uma perspectiva do que ela podia fazer mais à frente. Uhum. E eu acho que as menções. Eu não sei se ela. Eu sei que ela foi indicada no Globo de Ouro, não sei se teve outras menções, mas Não, a só Globo menção a gente a teve. Premium talvez me pareça vir disso, assim, de promessa, de aquela estrela jovem que eles querem meio que ser os primeiros a dizer, ó, oh, presta atenção no trabalho dessa atriz de agora em diante. Me parece vir muito nesse sentido. O que eu achei curioso, inclusive, é que na categoria de melhor atriz coadjuvante, da qual ela foi indicada ao Globo de Ouro,
ela foi a única peça ali destoante em relação ao Oscar, porque no Globo de Ouro ela disputava com a Mercedes Ruehl, que é de O Pescador de Ilusões, que Que vencia venceu, tanto né? o Globo de Ouro quanto o Oscar, mas tinha repetido nas presenças da Annie Led por As Noites de Rose, a Jessica Tandy por Tomates Verdes Fritos e a Juliette Sim. Lewis por Cabo do Medo. Ah, no caso do Oscar, a Nicole Kidman não foi indicada e teria, digamos, entrado no lugar dela. Não sei se à época ela foi um nome cogitado para ser indicada ao Oscar, mas enfim, foi uma vaga que eventualmente foi ocupada ali pela Kate Nettingham, que é de O Príncipe das Marés, o filme da Barbra Streisand. É. Eu acho que foi um filme muito significativo para ela na época. Eu não sei, acho que a gente já pode entrar também nesse tópico, né, que é o do nosso roteiro sobre a relevância que o projeto tem na carreira da Nicole Kidman. Se Billy Bath Gate é um filme que repercutiu aí dentro da sua carreira. Eu acho que com o tempo esse filme foi perdendo a relevância para ela. Eu acho que foi importante como depois de Dias de Trovão como uma entrada para ela ali em Hollywood. Essa indicação ao Globo de Ouro provavelmente também foi bastante significativa. Mas assim, acho que o projeto perdeu a relevância para ela com a evolução da sua carreira, mas ele foi essencial ao ponto dela, inclusive, repetir a parceria com o Robert Benton, acredito que 12 ou 13 anos depois com o Revelações. Sim. Hoje a gente não. E assim, apesar de ser sido um filme que rendeu essa indicação, é um filme que a gente não vê sendo citado por ela e também acho que não passou por nenhum processo de revisão e de consagração por meio de uma revisão da crítica. É, Assim, eu não vejo ser mencionado, ser citado, de alguma maneira ser mostrado como algo relevante, assim, como algo marcante. e posso até trazer também os dados da época, né, em relação ao desempenho comercial, que ele estreou, como apontei, nos Estados Unidos no dia 1º de novembro de 1991, e é uma época que a gente se depara aí com aqueles filmes que têm o interesse por fazer uma carreira na temporada de premiações. Só que ele não obteve um êxito comercial, ele estreou em quarto lugar, ele ficou atrás de outras estreias como As Criaturas Atrás das Paredes, que é do Wes Craven, e Highlander 2. E ele fechou caixa nos Estados Unidos com 15 milhões de dólares aproximadamente, diante de um orçamento que foi de 45 milhões de dólares. E eu achei uma curiosidade bem engraçada em relação a esse filme, porque ele tem a produção ali do Jeffrey Katzbanger, que ele tinha topado viabilizar esse projeto e, ao mesmo tempo, ele desistiu do Bugsy, do Warren Beatty, porque ele disse que o Bugsy era um filme muito caro. Só que o Bugsy ele custou 40 milhões de dólares e ele se viu com um projeto que, por conta de mudanças ali nas filmagens, teve seu orçamento enfim, né, inflamado aí para 45 milhões de dólares. Então ele foi um, um fracasso comercial retumbante na época. Eu não tenho dados em relação ao êxito dele mundialmente, mas acho que é disso também, né? Eu acho que o fato dele ter sido esse fiasco comercial, a gente ter tido na época outros exemplares muito mais significativos dentro desse universo da máfia. Eu acho que E a indicação dela é muito representativa daquilo que o Globo faz, né? De querer trazer estrelas para a premiação, né? De querer, de alguma maneira, ter a visibilidade para a cerimônia, trazendo figuras que talvez sejam interessantes para o público assistir durante a cerimônia. E a presença da Nicole Kidman numa cerimônia dessa, ela como uma jovem estrela que está começando a ganhar a atenção do público, acho que vem muito desse ímpeto mesmo. A indicação vem muito desse ímpeto, né? Eu fiquei me questionando, assim, não só na época que eu assisti, como agora a questão veio também, eu fiquei me questionando, assim, porque
a gente tem um filme que se chama Billy Bathgate, então a figura de maior destaque do filme é esse ator que é o Lauren Dean, assim. Eu sempre fiquei me questionando, na época que eu assisti, eu fiquei me questionando o que ele fez depois disso, assim, que eu não lembro, não tenho lembrança dele em nada. Hoje eu continuo sem lembrança alguma dele em nada, pelo menos significativo. Aí eu fui ver na filmografia dele no IMDb, ele tem algumas participações, inclusive em filmes recentes de tipo Ad Astra, A Mula, Uhum. mas não, ele não. Esse filme me parece aquele filme que é feito para revelar um jovem talento, assim. O filme leva o nome do personagem dele, ele é a figura central dessa história, mas eu não me recordo, ainda não sei o que ele fez depois, assim, logo imediatamente depois. Mas me parece que não trouxe nenhuma ascensão, nenhuma visibilidade, vamos dizer assim, para a figura dele depois. Aí que você me explica o que é que foi a bilheteria do filme e tal, me traz alguma conclusão lógica, assim, do porquê que aconteceu isso, né? É, o engraçado é que ele não é nenhum ator em que você que acontece aquela coisa, eu já vi essa pessoa em vários filmes, mas eu não sei o nome dela. Ele é um ator que a gente até sabe que ele participou em vários filmes, tipo na filmografia, mas a gente não consegue sequer lembrar da face dele nesses projetos. Ele não acho a interpretação dele ruim, acho ela correta, até mesmo diante da responsabilidade de contracenar como um veterano do porte do Justin Hoffman, mas ele também não se destaca, ele fica nessa presença ofuscada ali diante das demais que estão presentes na história. E a E responsabilidade, assim, tipo, ele tá contracenando aí com Dustin Hoffman e Nicole Kidman, assim, é até um pouco assim, injusto, assim, sabe? Um pouco meio que sabotagem. Da, tem que ser uma figura muito magnética, assim, para meio que se sobressair nesse cenário, assim, um negócio até injusto, né? até o próprio Bruce Willis também, que É, estava Bruce Willis. entrando numa ascensão naquela época, já tinha estreado, né, o Duro de Matar, ele já tinha se desvinculado também um tanto da TV para virar essa face que depois foi mais reconhecida como a de um herói de ação. E uma coisa que eu fiquei surpresa também foi ter visto a Frances Conroy, né, que a gente conhece tanto aí por American Horror Story, a Sete Palmos, fazendo basicamente uma ponta, né, como a É, mãe do Beth Gate. Stanley E o filme também Tucci tem o também, Stanley Tucci, tem Chris um... Tame, Uhum. essas figuras, né? E ia mencionar que eu só vi a Nicole Kidman, na verdade nem foi a Nicole Kidman falando sobre o filme. Eu lembro que na época que ela estava promovendo o Destroyer, e aí trouxeram a notícia para ela numa rodada de entrevistas individuais dela com a Karen Kusama. Aí tinham falado como ela recebeu essa indicação ao Globo de Ouro. E, e aí o próprio repórter tinha falado, né, sobre o histórico dela dentro da premiação. E ela disse na resposta, né, que o Globo de Ouro sempre foi muito generoso com ela, com várias indicações desde o Billy Bathgate. Mas foi a única menção, assim, em tempos mais recentes que eu vi dela fazendo sobre esse projeto. Nunca vi ela também falando sobre como foi trabalhar com Dustin Hoffman, por exemplo. Era É. que ela tem costume de relembrar os veteranos com os quais ela já contracenou. Hum. Em alguma dimensão deve ter tido algum fruto, assim, até para ela mesma ter trabalhado de novo com Robert Benton, né? E ela não é. Eu estava meio que tentando lembrar, assim, das vezes que ela retornou a trabalhar com pessoas, né? Baz Uhum. Luhrmann, Jane Campion, Joe Schumacher. Não é uma coisa tão recorrente, assim. Não tenho lembrança de ser algo tão recorrente na carreira dela, né? E Uhum. Robert Benton figura entre esses diretores, né? Acho que Ah. por ter sido no iníciozinho, a chegada dela em Hollywood,
deve ter, alguma maneira, deve ter, as relações ali devem ter sido bem marcantes para ela e, enfim, pra ela ter voltado a trabalhar com ele. É uma coisa que eu acho curiosa também, porque eu lembro que eu só tinha duas lembranças de Billy Bathgate quando, na minha adolescência, que eram, eu lembro que era um filme que costumava ser reprisado assim com alguma constância no SBT, principalmente quando tinha o Cine Belas Artes, né, que era o sábado ali no fim da noite. Eu lembro que era um filme reprisado assim com alguma constância dentro da emissora, e também se falava muito que era o filme que tinha a nudez frontal da Nicole Kidman. E acho interessante como talvez ela tenha desenvolvido com ele essa confiança profissional ao ponto dela, enfim, se despir fisicamente, não tanto emocionalmente, porque, enfim, a personagem acaba não clamando muito por isso, mas no próprio Revelações ela também tem algumas tomadas mais ousadas ali em relação a como o corpo dela é utilizado como uma ferramenta dramática. Sim, sim. Tem aqui uma coisa meio que da naturalidade com que ela lida com essa coisa de se despir, né? Por exemplo, num quarto cheio de homens, né? Que é essa cena pós esse estabelecimento dessa aliança com o personagem do Dustin Hoffman ali, quando o personagem do Bruce Willis é descartado. Depois disso, o que a gente vê dela, ela entrando nesse quarto de hotel e tirando a roupa na frente de três homens que estão ali junto com ela, e a naturalidade que ela lida com isso, né? E é interessante ela fazer isso nesse princípiozinho da carreira, né? Esse início de carreira que talvez não se recomendasse algo do tipo para uma atriz que está começando, né? Uma É Hollywood verdade. dica. Vanderlei, então. Não, Diga. desculpa. Não, que urgência, não, mas pode. Também nessa coisa do gangster, eu fiquei também pensando, pô, será que o Martin Scorsese não seria um material para o Martin Scorsese, assim? Pensando no fato dela ter sido uma das figuras cogitadas ali para fazer a Ginger no cassino. Mas depois eu fiquei também, eu não sei se Martin Scorsese iria querer ter esse olhar e construir uma personagem tão doce, tão ingênua quanto o Billy Bathgate, que o filme me parece mais investido nisso, né? Eu não sei se seria material para um Martin Scorsese, apesar dele estar ambientado e situado num território que o Martin Scorsese meio que conhece como ninguém. Eu fiquei imaginando, por exemplo, se um Spielberg, o que que um Spielberg, que seria algo muito mais próximo do que de um filme de gangster do Spielberg do que um gangster do Scorsese, assim. Mas na época eu me lembro assim, de ficar assim, pô, será que o Scorsese, mas acho que não faria uma coisa, não seria algo que ele de imediato se interessasse, talvez, assim. Eu penso que é um projeto que talvez fizesse mais sentido para o Scorsese se ele tivesse envolvido nele justamente na época em que foi lançado. Eu acho que é uma história, né, que tem bastante naturalidade ali que o Scorsese terá bastante naturalidade ali de narrar, só que eu não me vejo ele fazendo essa história hoje, até porque ele é um diretor assim com algumas colaborações constantes, então Leonardo DiCaprio já não está longe de ser tão jovem quanto o Billy Bathgate. Outra curiosidade, inclusive, é que o próprio Lauren Dean ele já era um tanto velho demais para o personagem, porque o, o Billy Bathgate ele foi pensado ali para ter entre 15 e 16 anos, e o Lauren Dean ele já tinha 21 anos quando encarnou esse personagem. Talvez Aí acho que a própria Nicole seria uma personagem, alguém mais novo do que a Drill, talvez. Porque também pensando nessa coisa se o Lauren, que o Lauren no filme, o Billy Bathgate no filme é um rapaz, meio que um adolescente, né? A personagem da Nicole Kidman me parece uma personagem que é mais velha do que ele, assim.
E os dois meio que parecem ter a mesma idade, assim, mais ou menos. Ele não me parece alguém tão mais novo, assim, moleque, um adolescente, uma coisa assim. Eu fiquei pensando É, também nessa situação. E me remetendo também ao, ao Terror a Bordo, né? Que ela faz uma personagem que é muito mais velha do que ela seria na época que ela foi escalada. sim. É, tem essas questões de escalação aí, talvez. Uhum. E aí, somado ao Dustin Hoffman, né? Exatamente. O nosso Dustin Hoffman, acho que ele tinha 20 anos a mais, comparado com o personagem real. Vanderlei, eu vou então encerrar por aqui a nossa conversa sobre Billy Bathgate. Muito obrigado pela participação de sempre. Aproveito para convidar quem estiver assistindo a se inscrever no Cine Resenhas e também a visitar o Chovendo Sapos, que é o canal do Vanderlei. Vocês já verão os cards aqui das nossas inscrições neste fim do vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Mais uma vez, obrigado, Vanderlei, e até a próxima. Obrigado, você, Alex. Tchau, gente.